Meus irmãos, graça e paz. Livro de Provérbios, capítulo 10, verso 19, nos fala assim a palavra do Senhor. Na multidão de palavras não falta pecado, mas aquele que refreia os seus lábios é sábio. Eu queria falar com você um pouquinho nesse dia sobre comunicação. E é importante falar sobre isso porque um dos principais problemas hoje, na maioria dos relacionamentos, é justamente a falta de comunicação. E quando eu falo falta de comunicação, eu não estou falando sobre falta de diálogo. Há pessoas, principalmente casais, que falam muito um com o outro, mas não conseguem verdadeiramente se entender. E isso é um grande problema e é sabido por todos. Nós temos um grande problema, uma dificuldade muito grande na comunicação verbal, justamente porque nós, seres humanos, somos suscetíveis à ira. E às vezes a gente fala aquilo que a gente não pensa. Também somos acostumados à mentira. E às vezes falamos aquilo que na verdade não sentimos. E muitas vezes não conseguimos expressar com as palavras exatamente aquilo que a gente sente. E às vezes as pessoas não conseguem entender aquilo que nós queremos dizer. Mas essa dificuldade da comunicação, ela também foi enfrentada pelo próprio Deus. Deus, ele quis passar a sua comunicação, para estreitar o seu relacionamento conosco, para que nós pudéssemos nos reaproximar com Ele, era necessário que Ele se comunicasse conosco, que Ele nos desse a entender a sua revelação. E embora Deus não seja suscetível à ira e também seja plenamente verdadeiro, ainda assim nós teríamos dificuldades de entender essa revelação, porque não temos condição, nunca tivemos condição de entender em toda a sua profundidade o que Deus é. Então, por conta disso, ele, de certa maneira, ele desenhou para a gente, como se ele pudesse materializar diante dos nossos olhos toda a sua verdade, para que além da sua palavra nós pudéssemos ver e interpretar essa revelação. Ele nos deu um intérprete que nos ajuda nas nossas dificuldades, que nos faz entender no nosso âmago, no nosso coração, as verdades mais profundas da palavra de Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, 26, o autor da carta diz assim, olha, e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Como se ele traduzisse a nossa oração, como se ele facilitasse com Deus a nossa comunicação. Deus, da sua parte também, como eu disse, ele praticamente nos entregou uma mensagem sem palavras da sua redenção, da sua revelação, para que nós pudéssemos entender em nosso coração a profundidade dessa revelação. No livro do profeta Isaías, capítulo 55, verso 7, a palavra nos diz assim, ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Essa figura, essa imagem, ela nos faz entender, perceber e sentir o sentimento de Deus em relação a nós. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Deus ele não falou apenas, ele não ficou apenas nas palavras, mas ele fez. Na mesma carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos diz o seguinte, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus amados, a gente precisa falar menos e fazer mais. Precisamos, assim como o Senhor, manifestar com ações, com atitudes, com gestos, a verdade do nosso coração. E isso não vale apenas no nosso relacionamento com Deus. Isso vale em qualquer relacionamento. Que o Senhor abençoe profundamente a tua casa, o teu lar, a tua família. Que o Senhor encha a sua vida, que a sua presença se revele a você e dê a você a condição de ser um comunicador do seu amor através da sua vida. Que o Senhor te abençoe nesse dia, em nome de Jesus. Amém.